Olá, saudações, eu sou o professor Rodney Danca, sou psicopedagogo e graduando em psicologia e o tema de hoje é falar uns 10, 15 minutinhos sobre o risco, se é que ele existe, em burlar os testes psicológicos nas provas da Polícia Militar. Tanto na internet como no dia a dia, a gente tem ouvido muita gente falando que está assistindo a programas, a vídeos no YouTube, na internet, e também ouvem de outras pessoas e até, pasmem, de cursos preparatórios que ensinam a fazer os testes de psicologia para as provas policiais. Será que isso dá certo mesmo? Será que vale a pena o risco que a pessoa corre? Quais são as implicações legais e criminais no concurso para as pessoas que estão burlando esse processo? E quais são os impactos que a pessoa pode ter em sua vida? É sobre isso que a gente vai falar um pouco nesse vídeo, mas antes, deixa eu chamar a vinheta. Bem, pessoal, antes de iniciar o vídeo de hoje, desce aí, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, acione o sininho para que nosso canal possa ganhar relevância e assim nos incentivar a fazer mais vídeos importantes para quem quer ingressar na carreira policial. Estou falando de burlar os testes da psicologia em provas policiais. Antes da gente falar sobre esse tema propriamente dito, a gente vai entender como que é o processo, né? O que é uma avaliação psicológica? A avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupo de pessoas, com candidatos ou grupo de candidatos, que de acordo com cada área de conhecimento, que de acordo com o que a instituição quer desse candidato, requer que se aplique metodologias específicas. A avaliação psicológica ela é dinâmica, ela se constitui de uma fonte de informações explicando a construção psíquica de um candidato para o profissional avaliador, que nesse caso é o psicólogo devidamente registrado, né? Então trata-se da avaliação psicológica de um estudo, e de um planejamento prévio e cuidadoso de acordo com a demanda e os fins a quais a avaliação para ingresso do policial é necessária dentro da carreira militar, dentro da carreira policial. E aí vem a pergunta que você tem que compreender. Qual é a diferença, então, entre avaliação psicológica e testagem psicológica ou testes psicológicos? Testes psicológicos. Tem diferença? Claro que tem. A avaliação psicológica é um processo mais amplo que envolve a integração de diversas fontes de informação, dentre elas entrevista, que você vai ser entrevistado no seu ingresso à polícia, observações do seu comportamento, análise de documentos, e também os testes psicológicos. Então, os testes ou a testagem psicológica, ela é considerada uma das etapas da avaliação psicológica. Então, isso é importante você saber, porque se houver alguma burla ou alguma fraude dentro do exame, no caso do teste, isso é facilmente detectado pelos psicólogos. E você tem que saber quais são os passos mínimos, então, que o psicólogo tem para fazer a avaliação psicológica. A gente sabe que o psicólogo ou o grupo de psicólogos policiais, eles precisam fazer o levantamento dos objetivos dessa avaliação, e conhecer as particularidades do indivíduo, do grupo que está sendo avaliado. O psicólogo, ele vai coletar informações, da entrevista, das dinâmicas aplicadas, da observação comportamental, dos testes projetivos e dos testes psicométricos. E aí a gente tem dois tipos de testes, Aquele que traz a projeção do indivíduo e aquele que mensura por meio de números, a métrica psicológica, por exemplo, o teste de inteligência de um determinado indivíduo. É importante a gente falar, é importante você saber que a integração, o conjunto dessas informações devem ser suficientemente amplas, claras, objetivas para dar conta, do processo de avaliação psicológica da polícia. E também
a integração dessas informações. Então você vai pegar a entrevista, vai pegar a dinâmica, vai pegar as observações, os testes projetivos, os testes psicométricos, né? E aí você vai fazer a avaliação, laudo, vai fazer a avaliação. Muitas vezes quando você burla um teste psicológico, o teste, por exemplo, ele vai estar em desconformidade com o conjunto das demais observações, dos demais documentos. E é aí que entra então a observação do psicólogo avaliador, né, que está fazendo a análise, para justamente entender que está ocorrendo uma burla, né, uma fraude a uma das etapas do concurso. E a gente tem que saber quais são os limites então da avaliação psicológica, né? Então você sabe que o psicólogo policial, o grupo de psicólogos policiais, eles buscam informações para ajudar a responder às questões do funcionamento psicológico do candidato. E quais são as suas implicações em ter uma pessoa que não está de acordo com o perfil pretendido, quando essa pessoa ingressa às fileiras da corporação, né? Então, o comportamento humano, você sabe que ele é um resultado de uma complexa teia de dimensões interrelacionadas que interagem para produzir o construto da pessoa, para produzir o que a pessoa é. E é nessa análise que, então, entra as avaliações psicológicas. Então, a pergunta logo no início do curso, né, até quanto vale a pena você correr o risco, né, de burlar? O que acontece, né, se você aprender, essa é a pergunta, o que acontece se você aprender a responder mecanicamente um teste de psicologia? Você vê que um teste faz parte da avaliação. Se eu aprender, se o candidato aprender a responder corretamente um teste, o que pode acontecer? Lembramos, né, que a testagem ou testes é apenas um dos elementos de avaliação. Ele então tem que estar em consonância com o todo, porque se você aprender a responder, né, o teste, por exemplo, eu aprendi a responder, assistir na internet, uma pessoa me falou como é que eu faço a resposta, o cursinho explicou como você faz o teste do HTP, que é o House True Person, ou o palográfico, ou o PMK. Então, quando você aprende dentro do universo da avaliação, aprender esses testes vai dar ruim, porque ele vai distorcer o seu resultado. Preste atenção, vai dar ruim, porque quando você aprende a responder, aquele padrão de resposta não está em consonância, não está em igualdade com as demais análises, demais observações que o psicólogo está fazendo. Numa prova, por exemplo, da Polícia Militar, os psicólogos conseguem facilmente identificar a fraude, porque os testes aplicados possuem o mesmo resultado. Imagina um grupo de pessoas que aprenderam a responder o HTP, ou tem um padrão de resposta do HTP, do palográfico, do PMK, ou sabe-se lá de qual teste que vai ser aplicado, e esse grupo de pessoas respondem da mesma maneira. O analista, né, o psicólogo que vai fazer a análise, que vai fazer a avaliação psicológica, ele vai perceber que naquele grupo, aquelas pessoas têm um padrão de resposta igual. Isso é muito fácil detectado pelos psicólogos. E ele já vai então identificar a fraude, vai desconsiderar esse resultado. Por quê? Porque você não pode ter resultados iguais para construtos psicológicos diferentes. Cada pessoa tem a sua vida. Então não pode responder igual, não tem sentido igual, o mesmo tipo de traço, o mesmo tipo de desenho, o mesmo tipo de posicionamento de desenho na folha. Tudo isso é muito facilmente detectado pelos psicólogos. Isso aí pode caracterizar, preste atenção agora, fraude no concurso que você estiver prestando para a polícia. E se isso for pego pelos psicólogos, ou se isso for pego pela investigação da conduta social, investigação social, isso pode gerar campo na área criminal. Por que isso pode gerar problema na área criminal para eu que estou prestando a prova para a polícia? Porque você vai estar em curso no artigo 311, letra A do Código Penal, que lá diz o seguinte, né?
fraudar, né? Fraudes em certames de interesse público. Isso aí é novo, foi incluído pela Lei 2.550 de 2011, né? Que está lá, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame do concurso público, né? Ou da avaliação ou exames públicos. Então, quando você está ingressando na polícia, você participa de um concurso público, você faz diversas avaliações e exames públicos. Se você burlar isso, for detectado, se abrir um inquérito para investigar e isso for levado à frente pelo Ministério Público, você for denunciado, você corre em pena, né, de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Olha só, se dessa ação, né, ou da omissão resultar ainda dano à administração pública, vamos supor, você frauda o concurso, né? Porque você já conhece o teste, você fraudou o exame psicológico, ingressou na carreira policial, no primeiro dia de serviço, você vem atirar contra uma pessoa, vem causar algum tipo de dano, algum patrimônio. Então, se dessa omissão, né, ou dessa ação sua resultar dano à administração pública, você incorre numa pena de reclusão de 2 a 6 anos. E se o candidato for, né, você não, expressão errada, mas se o candidato for ainda funcionário público e fraudar o exame psicológico, a pena dele é aumentada de até 1/3. 1/3 é muito complicado isso aí. E as coisas acontecem mesmo, né? Tem muita gente sendo processada e essas notícias não circulam, né? Existe uma empolgação, vamos entrar no concurso, quero aprender o exame psicológico e vou lá. Só que existe o outro lado. O outro lado, isso é importante a gente ter em mente. Então, burlar a avaliação psicológica, burlar os testes de psicologia pode ter um impacto ainda maior na sua vida, na vida dos cidadãos que vão se relacionar com você como policial. Você sabe que a carreira policial, e eu falo porque você sabe, eu fui policial militar, né? Bastante tempo. A carreira policial militar, ela é influenciada em um ambiente extremamente estressante, né? Perigoso. E que você precisa tomar decisões rápidas e assertivas. É por isso que a avaliação psicológica traz o perfil desejado pela instituição. Não possuir esse perfil é um risco para você, é um risco para o policial que vai estar ao seu lado numa viatura, numa incursão policial e potencialmente desastroso para o cidadão. Basta você imaginar uma pessoa que tenha burlado os testes psicológicos, os exames psicológicos, né? As avaliações psicológicas para ingressar à carreira policial. Essa pessoa burlou o teste e um dia depois ela coloca uma farda, faz uma incursão, né, numa abordagem policial, uma incursão num local onde tem muitas pessoas com um fuzil na mão, com a .40 na mão. Veja o perigo, né? Uma pessoa que não tem uma construção psicológica para ser policial, ao burlar ele adentro, então o risco que ele traz então à sociedade. São temas importantes colocados aqui. Eu sei que muita gente vai me criticar, muita gente vai concordar. É importante que você coloque seus comentários. É sempre uma conversa transparente, aberta, né, de conhecimento que eu trago para vocês. Mas assim, a gente tem que pensar sempre nas consequências, né? Antes de antes de o candidato prestar um concurso na área policial, ele deveria sim buscar ou fazer uma orientação profissional com bons profissionais que nós temos na área, né, para entender melhor essa dinâmica da profissão policial. Ser policial militar no Brasil, ser policial militar em São Paulo é diferente de assistir filme, não é tiro, porrada e bomba. A nossa atividade como policial é uma atividade muito técnica, mas a gente está em constante confronto com o perigo. Então essa construção psicológica é necessária e burlar os testes psicológicos vai colocar em risco a sua vida, do seu colega e principalmente do cidadão. E o cidadão deve ser protegido pela polícia militar. E outro fato extremamente importante quando a gente fala de burlar os testes psicológicos,
Eu queria só deixar uma informação. Claro que aqui embaixo, abaixo do vídeo, você vai ter alguns links importantes de onde a gente tirou essas informações, mas eu trago para você que a revista Exame, ela trouxe como noticiário que no Brasil mais policiais se suicidam do que morrem em confronto. Esse é um dado que não é passado. Nós ouvimos que muitos policiais morrem em confronto em razão do combate à criminalidade, mas o que é pior ainda, muito mais policiais se suicidam no serviço ou fora do serviço, mas sendo policial, o suicídio em números absolutos são maiores do que a morte em confronto policial com a marginalidade. Então, por quê? Porque a pessoa não está devidamente amparada ou ajustada psicologicamente. Evidentemente que a pessoa pode entrar de uma forma e ser influenciada dentro da polícia militar, das polícias, né? Não só a polícia militar, desculpa, mas só das polícias, e aí ela precisaria de um acompanhamento psicológico. Mas se a pessoa já burla a própria avaliação, o que esperar de um policial desse? Então, um dos casos que a gente tem aí, então, é o suicídio, essa agressividade, essa toma de decisão muito rápida sem ser assertiva. Tudo isso são problemas que a gente tem. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido de importância para você. Espero que você tenha gostado. Dá aquela curtida, compartilhe, deixe seus comentários favoráveis ou desfavoráveis. O importante é que a gente construa, então, um diálogo transparente sobre o tema, tá bom? Desejo a você que quer entrar na polícia bons estudos, boa preparação, foco, firme nos estudos, que tudo vai dar certo, tá bom? Força e honra!